Agora. Graças e paz, igreja. Amém. Eu acho que já ficou meio retórico toda vez que eu falo, né? Que eu tento fugir, mas o Daniel não deixa, gente. Mas é assim, né? A gente tenta, o Senhor nos puxa, nos traz de volta. E é isso, a gente vai tentando. Como eu disse, irmãos, como o Daniel disse, a pregação não é algo fácil, né? Ela é algo que exige muito da gente. Ela exige estudo, ela exige que nós oremos muito, que nós tenhamos um ouvido, um coração aberto àquilo que o Senhor quer dizer à igreja. E é algo muito importante, né? Olha o peso da responsabilidade de vir aqui e trazer algo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então, é um peso, como o Daniel disse, muito grande, né? O pastor, o Gabriel, o Dani, nós sabemos disso, né? Porque nós estamos vindo aqui e nós sentimos isso, né? É muito difícil. A nossa semana, principalmente a semana que a gente vai pregar, não é uma semana fácil, né? Nós sofremos muito ataque, principalmente porque nós sabemos que essa igreja é uma igreja guiada pelo Senhor, nós sabemos que nós somos uma igreja bíblica e que o Senhor tem sim falado e feito algo no nosso meio, amém? Irmãos, como o Dani disse, na semana passada, né, a gente voltou a falar sobre o livro de Gálatas, né? Só para dar uma contextualizada, os Gálatas, irmãos, eles eram um povo, eles eram uma etnia, né? Era uma cidade, se eu não salvo engano. E esse pessoal que tinha escutado o Evangelho de Cristo, tinha se convertido ao cristianismo, estava enfrentando um problema. Eles estavam deixando que algumas pessoas, alguns mestres, estavam ensinando um evangelho diferente daquele que eles foram ensinados, o verdadeiro evangelho. Né? Eles estavam sendo enganados de que eles precisavam fazer algumas outras coisas, além de só aceitar Cristo como único verdadeiro Salvador. Então, eles precisavam cumprir algumas coisas que estavam na lei judaica para realmente serem salvos e serem aceitos por Cristo Jesus. Então, os Gálatas estavam enfrentando esse problema, né? Como o Dani falou, nós precisamos trazer, então, assim como como Paulo precisou trazer aos Gálatas, novamente o viver pela fé. Né? Nós não vivemos pelo cumprimento de leis, não vivemos pelo cumprimento de normas, mas pelo cumprimento da fé. Fé em Cristo Jesus e no que Ele fez por nós. Né? Então, como disse, eles estavam enfrentando esses problemas acerca de princípios básicos da nossa fé. Que a nossa salvação vem unicamente e exclusivamente através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Não há nada mais além disso. Nossa salvação vem através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz e não através do cumprimento de lei, de norma ou das nossas obras. Amém? Algo pode até parecer meio estranho, nossa, Elvis, mas quem não sabe que a nossa salvação vem através de aceitar a Cristo Jesus, né, do sacrifício de Jesus? Porém, irmãos, como nós vemos aí fora, muito do que está sendo pregado aí fora, é de que não, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo outro, e por aí vai, para de alguma maneira ser mais abençoado, ser mais salvo. E não é isso, irmãos. Os Gálatas enfrentaram esse problema há quase 2000 anos atrás, e nós também temos enfrentado esses problemas nos dias de hoje. Obrigado, Dani. Já vou até beber um pouco. Então, como eu disse no culto passado, né, o Dani nos instruiu e nos falou sobre como voltar a viver uma vida de fé realmente com a esperança no Evangelho de Cristo Jesus. E hoje, irmãos, nós falaremos um pouquinho mais sobre o que é a promessa de que nós viveríamos pela fé, que foi dada a Abraão, e a lei judaica, a lei dada a Moisés. Né? O nosso texto básico está lá em Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 15. Gálatas 3, versículo 15. Ai, essas tecnologias que me deixam na mão. Vamos lá. Diz assim: a lei não pode invalidar a promessa. Irmãos, falo em termos humanos, ainda que a aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E não diz aos seus descendentes, mas falando de muitos, mas falando de um só, o seu descendente, que é Cristo.
E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária à promessa de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus, a promessa fosse concedida aos que creem. Até aqui, irmãos. Bom, eu quero acreditar que todos aqui sabemos que nós não somos justificados pelas nossas obras, nem pelo cumprimento da lei. Amém? Nós cremos que todos somos justificados através do sangue de Cristo Jesus na cruz. Porém, irmãos, crer nessa verdade e viver através dela são duas coisas bem diferentes. Por quê? Porque a gente costuma colocar alguns adendos, né? Algumas condições a viver pela fé. Ah, tá, eu acredito no sacrifício de Cristo Jesus, eu creio no sacrifício dele na cruz, porém, eu preciso fazer isso para ser salvo. Eu preciso fazer aquilo para ser mais abençoado. Aquilo outro. Então a gente vai colocando alguns adendos ao Evangelho. E é isso que os Gálatas estavam enfrentando. Algumas pessoas, alguns mestres, estavam colocando alguns adendos. Olha, vocês até podem ser salvos, mas vocês também têm que fazer isso. Ah, não tem problema crer no Evangelho de Deus, mas vocês também têm que fazer isso, aquilo outro. E esse é o problema que nós temos enfrentados também, né? Nós acreditamos que pelo cumprimento de algumas tradições, pelo cumprimento de algumas regras, doutrinas, a gente pode se tornar até mesmo mais salvos. Como eu disse, essa é a realidade que os Gálatas estavam enfrentando e essa também é a realidade que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Por isso, Paulo, então, nessa carta, se vê na obrigação de instruir eles novamente no caminho correto, né? E, consequentemente, nós também aprendemos com isso. A partir do versículo 15, né, de Gálatas 3, nós vemos por que Paulo vai falar porque a promessa dada a Abraão é extremamente superior à lei dada a Moisés, né? Vamos ler novamente, a partir do versículo 15. Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a aliança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Ou seja, meus irmãos, a promessa, ela é anterior à lei. E, portanto, ela também é superior à lei. Ela não é somente superior à lei porque ela é anterior, mas porque a promessa nos traz algo muito maior do que a lei de Moisés trazia. E, Elvis, mas que promessa é essa? A de que todos os descendentes, a que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio da sua descendência, que era Cristo Jesus. Então, a promessa, irmãos, está falando de Cristo Jesus, amém? Então, a promessa está falando do Evangelho. E o que é o Evangelho? Um Deus santo, perfeito, majestoso e glorioso, morrendo por alguém pecador como nós. Isso é um presente. Então, é disso que a promessa está falando. Por isso que a promessa é superior à lei, porque a promessa nos dá um Salvador, enquanto a lei nos dá uma condenação. Né? Então, o Evangelho está acima da lei, não somente porque ele veio antes, a promessa veio antes, mas porque ele é muito mais superior. O presente que ele nos dá é muito maior do que a lei.
Amém? Quando Paulo lembra aos Gálatas que a promessa vem antes da lei, ele está lembrando aos Gálatas e a nós que a promessa é muito maior que a lei. É importante salientar, irmãos, que promessa e lei são duas coisas muito diferentes e distintas entre elas. Na promessa, nós temos um presente. Na lei, nós temos um acordo. O que significa? Por exemplo, eu sou pai, eu falo assim para o meu filho: olha, filho, eu vou te dar isso. Isso é uma promessa, eu estou prometendo para o meu filho algo. Agora, a lei ou um acordo é isso aqui, ó. Ó, filho, eu vou te dar um presente, mas para isso você precisa lavar a louça. Para isso você precisa limpar o seu quarto. Isso já não é mais um presente, é um acordo, é uma troca. Filho, você faz isso e eu te dou isso. Isso é a diferença entre a lei e a promessa. Na promessa nós temos um presente. Nós não precisamos fazer nada para ganhar esse presente. Mas na lei nós temos um acordo. Para fazermos, para termos determinadas coisas, nós precisamos fazer isso, aquilo e aquilo ali. Então, irmãos, quando a promessa é condicionada a algo, ou seja, eu prometo te dar isso se você fizer isso, ela já não é mais uma promessa. Ela é um acordo. Eu faço um acordo com você para que você tenha determinada coisa. Aqueles que escolhem viver, então, a base da lei, elas não olham mais para Deus como um pai que recompensa, como um pai que é bom e que dá presentes, mas como um pai que recompensa bom comportamento. Então, Deus só vai me abençoar se eu for alguém bom. Deus só vai me abençoar se eu fizer determinadas coisas. Deus só vai me abençoar se eu entregar o dízimo. Deus só vai me abençoar se eu for à igreja. Deus só vai me abençoar se eu for se eu ler a Bíblia. E não é assim, irmãos. Deus não é um pai que recompensa bom comportamento. Ele é simplesmente perfeitamente bom. Ele é bom. As minhas atitudes, aquilo que eu faço ou deixo de fazer, não torna Deus bom ou Deus mau. Ele continua sendo um Deus bom, independentemente das minhas atitudes. As minhas atitudes não mudam a natureza e o caráter de Deus, que é um caráter bom, é um Deus bom, um Pai bom. Amém, irmãos? Em Gênesis 15, nós vemos Abraão questionando a Deus. Fala assim, Senhor, é como se Abraão estivesse falando: Senhor, como eu vou ter certeza de que o Senhor vai cumprir essa promessa? A promessa de que todas as nações seriam abençoadas. Então Deus fala assim para Abraão: Abraão, pega aí alguns animais. Se você quiser ler Gênesis 15 depois, só para não ficar muito tempo, né, que o nosso tempo é curto. Pega aí alguns animais, parte esses animais no meio, coloca um de cada lado, formando um corredor entre eles. Parece estranho, né, irmãos? Mas essa é a maneira como as pessoas fechavam uma aliança naquela época. Então eles cortavam alguns animais, colocavam cada metade de um lado, e aí as duas partes da aliança tinham que passar por entre esse corredor. Por quê? Porque eles estavam dizendo que, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu quebrar a minha parte na promessa. Que eu morra, eu merecerei morrer se eu quebrar a minha parte na promessa. Então, eles tinham que pegar, passar entre esses animais, e o sinal da aliança estaria fechado. Só que o interessante é que a Bíblia nos fala que em nenhum momento Abraão passou por entre as metades dos animais. E que ele entrou no sono profundo, e que ao acordar ele viu como um fogo, uma chama fumegante passando entre os animais. Esse fogo, essa chama, irmãos, era o próprio Deus. Ou seja, somente Deus passou por entre os animais, não Abraão. O mais interessante, como eu disse, irmãos, é que Abraão não caminha entre os animais. E quando somente Deus passa por entre os animais, é como ele estivesse dizendo: somente eu sou responsável por cumprir a minha parte nessa promessa. De você eu não preciso nada, somente creia. Então, quando somente Deus passa entre aqueles animais, ele está dizendo: Abraão, eu prefiro morrer a não cumprir a promessa que eu te fiz. O próprio Deus está dizendo: Abraão, eu prefiro morrer a não cumprir a minha palavra. Olha que loucura. O próprio Deus falando que ele preferia morrer a não cumprir a palavra que ele tinha dado a Abraão, a promessa que ele tinha dado a Abraão.
E que promessa é essa? De que todas as nações seriam abençoadas. E vale lembrar, irmãos, que o nosso Deus de fato morreu. Ele morreu em Cristo Jesus numa cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida. A bênção maior de todas, a nossa salvação, veio através da morte do Filho de Deus numa cruz, que foi algo prometido há anos e anos atrás. Um presente que ele falou que cumpriria, e ele cumpriu em Cristo Jesus. Então, com isso, irmãos, nós entendemos que a lei não vai ter capacidade para nos salvar. Por quê? Porque a nossa salvação não vem através da lei, mas vem através da promessa. Ela foi prometida numa promessa, né? Então, quando nós entendemos isso, por que, Elvis, que a lei não tem capacidade para salvar? Porque Deus sabia que eu e você não teríamos condições de cumprir a nossa parte no acordo. Se Abraão tivesse passado entre aqueles animais, sinalizando que ele tinha uma responsabilidade naquele acordo, ele não teria conseguido cumprir a parte dele na promessa. Porque nós sabemos que Abraão tentou dar um jeitinho depois, né? Então ele não teria cumprido a parte dele na promessa, como Deus cumpriu a dele. Então, a lei não pode nos trazer salvação, porque a lei é um acordo e nós não somos capazes de cumprir a nossa parte no acordo com Deus. Como nós veremos adiante, irmãos, a lei tem um propósito bom. Ela é boa, tem um propósito bom, mas o propósito dela não é salvar. Não é trazer salvação para mim e para você. Porque a salvação foi prometida antes dela. E o valor que seria pago para cumprir essa promessa foi o próprio sangue do Filho de Deus. Não há nenhum sacrifício que nós encontremos na lei que é tão precioso e valioso quanto o sangue de Jesus. Não há, irmãos. Um dos pontos mais interessantes da lei é que ela ordena que nós cumpramos vários e vários princípios, vários e vários mandamentos. Mas mesmo que nós cumpramos todos esses mandamentos, nós nunca teremos um presente tão maravilhoso e tão valioso quanto nós temos na promessa, que é a salvação. Se a salvação fosse conquistada por um acordo, ou seja, pelo nosso cumprimento na parte nesse acordo, nós não seríamos capazes de cumprir a nossa parte, irmãos. Deus, então, em sua infinita bondade, seu infinito amor, conhecendo quem nós somos, se fez a si próprio como garantia e se sacrificou através de Jesus na cruz do Calvário. A cruz do Calvário, Cristo Jesus na cruz do Calvário, é a demonstração de que Deus cumpriu a parte dele na promessa. Deus cumpriu a parte dele. Amém, irmãos? Enquanto na promessa nós recebemos um Salvador, na lei nós recebemos uma condenação. Pois como Paulo disse, se a gente pecar em apenas um único ato da lei, a gente pecou em todos eles. Se dissermos que a lei tem capacidade então para salvar, nós estamos dizendo que nós não precisamos de um Salvador. Já parou para pensar? Se as minhas atitudes, se aquilo que eu faço pode me tornar alguém salvo, pode me tornar alguém abençoado, ou por aí vai, a gente está dizendo que não precisa de Cristo. Porque se eu posso alcançar a salvação por causa das minhas atitudes, se eu posso alcançar a salvação por causa daquilo que eu faço, eu não preciso de um Salvador. Então Cristo veio, viveu entre nós, morreu e ressuscitou à toa. Eu não preciso de Cristo, porque eu posso fazer coisas boas, cumprir os mandamentos e ser salvo. Mas não é assim que funciona, irmãos. Porque nós somos completamente incapazes de ser pessoas boas. Você poderia dizer que não precisa de Jesus? Alguém aqui poderia dizer que não precisa de Jesus? Eu não consigo dizer isso. É por isso que a promessa é tão superior à lei, irmãos. É por isso que é somente através da promessa que nós conseguimos a salvação. Não por nossos méritos, mas pelo mérito de Cristo. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós vemos que então a lei tem uma incapacidade para nos salvar. E, consequentemente, qualquer uma das nossas ações, qualquer ato que eu possa fazer, é incapaz de me trazer a salvação. Nada do que eu e você possamos fazer é capaz de trazer a salvação para nossas vidas, irmãos. Nada. Nenhum dos seus atos é capaz de trazer a salvação para a sua vida. E que bom que é assim. Porque já imaginou se a gente tivesse que fazer alguma coisa para conseguir a salvação, irmãos? Já imaginou o sacrifício, o tamanho do peso,
tudo que nós teríamos que fazer para, de alguma maneira, conseguir a salvação, mas mesmo assim ia ser impossível. E é isso que Paulo está lembrando aos Gálatas. É impossível que qualquer um dos seus atos te traga a salvação. E que bom que é assim. Que bom que é assim. Que bom que eu e você não precisamos fazer nada para conseguir a salvação, a não ser crer em Cristo Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Amém, irmãos? Essa é a verdade do Evangelho, essa é a beleza do Evangelho. Um Deus santo, maravilhoso, poderoso e perfeitamente bom, morrendo por quem não merecia e não merece nada. É por esse motivo, irmãos, que a promessa e a lei não devem coexistir como produtoras de bênçãos. Somente através da promessa é que nós conseguimos a bênção da salvação. A promessa põe de lado a lei na produção de bênçãos nas nossas vidas. Então, quem produz bênçãos nas nossas vidas não sou eu, não é você, não são nossas atitudes, mas é a promessa de que nós seríamos abençoados em Cristo Jesus. É por causa dele, é por ele, é por conta dele. Mas então nós nos perguntamos, você pode estar se perguntando agora, mas então qual que é o propósito da lei? A lei tem um propósito? Porque senão Deus não teria dado a lei. Ela tem um propósito, irmãos. E nós encontramos esse propósito a partir do versículo 19 de Gálatas 3. Logo, para que a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária à promessa de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus, a promessa fosse concedida aos que creem. Ou seja, meus irmãos, a lei não veio falar sobre salvação, mas ela veio falar sobre pecado. Ela veio falar sobre o meu pecado, sobre o seu pecado. A lei tem um propósito, e o seu principal propósito é falar sobre os nossos problemas, sobre quem realmente somos. Mostrar que nós somos infratores dela e provar que eu e você não podemos ser a solução para os nossos problemas, porque nós somos incapazes de cumprir a lei. O propósito da lei é revelar quem eu e você somos, quem nós verdadeiramente somos. O propósito da lei é tirar a máscara que nós vestimos e mostrar que nós somos pecadores, que nós somos infratores. É mostrar quão podre, quão baixo nós somos, para que assim a gente possa reconhecer o quanto precisamos de Jesus. Amém? Para o povo judeu, irmãos, a lei tinha, como Paulo diz, um papel de guardião. O que isso significa? Vai lembrar que a lei foi dada logo após o povo ter sido liberto por Deus do Egito. Só que o povo hebreu, eles não eram uma nação. Eles eram apenas uma etnia. Ou seja, quem nascia no povo hebreu era daquela descendência, da descendência de Abraão. Porém, o povo hebreu não tinha uma cultura completamente deles. A cultura, os costumes, tudo o que eles faziam era mistura de várias culturas, religiões e nações daquela época. Então, eles eram uma bagunça. Eles não tinham uma cultura própria, né? Por exemplo, quando nós falamos de um brasileiro, o brasileiro tem uma cultura. Claro que tem vários estados, cada um diferente do outro, mas uma pessoa americana, um americano tem uma cultura, um oriental tem a cultura oriental. Então, os judeus não eram assim, né? Os hebreus não eram assim, eles eram uma mistura, várias misturas. Então, a lei veio para também, de certa maneira, ajudar a organizar essa bagunça. Deus queria organizar, né, organizar o povo hebreu para que eles se tornassem uma nação. E por que isso? Porque quando nós vemos, né, então nós vemos que a lei tem um propósito de ensinar. Por quê? Porque o povo hebreu, eles estavam inseridos ao redor de várias nações. As nações ao redor deles, aliás, eram nações depravadas, nações ruins, nações corruptas. Então, de certa maneira, a lei veio para que eles fossem diferenciados em meio ao povo corrupto, em meio ao povo infrator, em meio ao povo imoral. Deus queria que aquele povo fosse o quê? Um exemplo para aquelas nações. Por isso, ele entregou a lei. Então, nós vemos que a lei tem um papel de
ensino. Ela vem para nos ensinar a maneira correta que aquele povo e também a gente hoje deve viver. Porque como nós vemos atualmente, as nações, né, ao nosso redor, tudo ao nosso redor, ainda é imoral, é corrupto. Nós vemos para o mundo aí fora, nós vemos coisas imorais acontecendo, que às vezes a gente olha assim e fala, meu Deus, a corrupção no nosso país mesmo, que é um país extremamente corrupto. A imoralidade no nosso meio só cresce. Por quê, irmãos? Porque nós temos esquecido de princípios básicos. Por medo de nos tornarmos religiosos, temos deixado de praticar princípios que nos diferenciam em meio aos outros. Então, quando nós entendemos que a lei tem um propósito de ensino e não de justificação, nós entendemos que o papel dela é nos mostrar a maneira correta que nós deveríamos e devemos viver para nos diferenciar em meio ao mundo imoral e corrupto. A lei não tem papel de justificação, mas tem um papel de ensino, para que nós fôssemos protegidos, inclusive de nós mesmos. Vários pontos da lei mostram que Deus deu algumas das leis, inclusive, por exemplo, tem alguns pontos da lei que falam, você tem que fazer as suas necessidades físicas, longe do acampamento, tem que enterrar, fazer isso, tudo bonitinho. Olha só, hoje nós sabemos o que é saneamento básico. E nós sabemos que isso era um princípio que era ensinado para que doenças fossem evitadas. Então, a lei ela vem para proteger nós das nossas próprias atitudes. Por exemplo, quando nós falamos sobre o dízimo, quando a lei fala que nós devemos ser dizimistas, ela não está querendo que você entregue tudo que você tenha nas mãos do Senhor. Ela não está querendo que você entregue todo o seu dinheiro. Nesse caso aqui, ela está querendo nos mostrar o quanto nós somos avarentos. Já imaginou? Porque quando fala assim de dízimo, nossa, mas eu tenho que dizimar, mas é meu dinheiro, é tão difícil dizimar meu dinheiro. Olha aí, já mostrou que você é avarento. Esse é o papel da lei. Apontar o nosso pecado em nós, para nos ensinar um princípio, que é o quê? A generosidade. Devolva um dízimo. Para quê? Porque esse dízimo vai ser usado de alguma maneira, de certa generosidade. E por quê? Porque as nações daquela época eram nações corruptas. Elas matavam por dinheiro. Elas não ajudavam os necessitados. Então, a lei veio para ensinar o quanto nós somos pecadores e depois nos ensinar um princípio que nós devemos seguir. Amém? Esse é um bom exemplo. Por esse motivo, ainda hoje, a lei tem e deve ter permissão para cumprir a tarefa dada por ela. Porque, infelizmente, a igreja atual tem relativizado o pecado. Tem relativizado as coisas ruins, o pecado, o juízo. E descarta a lei para o seu real propósito, como se ela não tivesse nenhuma utilidade para nós. Então, o medo de nos tornarmos pessoas religiosas nos fazem negar todos os bons princípios que a lei nos diz. E a lei, irmãos, é nada mais do que Deus nos dizendo, não faça isso, porque senão você vai se machucar. A Liz é minha sobrinha, né? E a Liz, como vocês sabem, é uma criança bem agitada, ela gosta de brincar e tal. E aí, em vários momentos, ela sobe na cadeira, e aí a gente fala, Liz, desce daí que senão você vai machucar. Liz, desce daí que senão você vai se machucar. Aí ela vai lá o quê? Machuca. E aí eu falo, tá vendo? Eu não disse que você ia se machucar? É exatamente o que a lei faz com a gente. É Deus nos dizendo, você vai se machucar. Não faz. Você vai se machucar. Não faz. Aí a gente faz o quê? Faz. Se machuca. Aí Deus vem castigar a gente? Não. Ele não vem castigar a gente. Ele vem falar, filho, machucou? Vem para cá. Vamos curar, vamos sarar essa ferida. Porque Ele é um Deus bom. Ele é bom, irmãos. Então a lei veio para nos ensinar isso. A lei é o nosso Pai nos dizendo, filho, não faz isso. Vai machucar. Vai doer. Você vai se ferir. E aí, quando você vier a mim, eu vou estar aqui para te ajudar. Mas muitas vezes o seu remorso, a sua culpa, vai querer te afastar de mim. E é nesse momento que você tem que se lembrar
que eu não peço nada de você, somente que você venha até mim. E eu te curo, eu te saro, eu te redimo. Este é o papel da lei nas nossas vidas, nos mostrar o quanto o nosso Pai é bom e preocupado comigo e com você, irmãos. Por outro lado, a gente não pode se tornar alguém religioso. Religioso a ponto de, eu vou devolver meu dízimo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou ler a Bíblia, porque aí eu vou ser mais abençoado. A gente não pode pensar por esse lado também, irmãos, porque não funciona assim. Não funciona desse jeito. A lei nos ensina um princípio. Ela não serve para nos justificar. Essa, irmãos, essa característica de que, se eu muito fazer, muito eu vou ter, era uma característica dos fariseus e dos mestres das leis. Eles acreditavam que porque cumpriam parte da lei, não cumpriam a lei toda, porque eles nunca conseguiriam, mas porque eles cumpriam aquilo da lei que era visível aos olhos das pessoas, eles seriam mais abençoados, eles seriam mais merecedores. E por isso eles rejeitaram Jesus, porque em Jesus eu te redimo. Na lei você tem, as suas atitudes te redimem. Então eles rejeitaram Jesus, porque como assim? Como assim eu não preciso fazer nada para ser abençoado? Como assim eu não preciso fazer nada para ser salvo? Eu não aceito isso, depois de ter vivido tantos anos sendo uma pessoa boa, praticando boas obras, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Aí vem um cara, do nada, e chega que fala assim, somente se você crer e me aceitar como seu salvador, você vai ser salvo. Mas como assim? E tudo que eu fiz antes? Então nós não podemos ser como eles. Pessoas religiosas que acreditam que vão ser mais salvas, mais abençoadas, vão ter mais de Deus porque fazem coisas boas. Não funciona assim. Nós nunca deveríamos permanecer na lei. Porém, nós não podemos contornar a lei e ir diretamente para o Evangelho. Mas o que significa? O que significa contornar a lei? Irmãos, somente quando a lei nos aponta o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos necessitados, somente quando a lei nos mostra o quanto somos incapazes de cumpri-la, é que então nós olhamos para o Evangelho e vemos então que o Evangelho é um presente. Se alguém não diz que eu sou o mal, se alguém não diz o quanto eu sou pecador, se alguém não diz o quanto eu sou necessitado e carente de Jesus, como eu vou olhar para o Evangelho e ver o quanto eu preciso desse Jesus? Ver o quanto eu preciso desse presente. Então esse é o papel da lei. A lei, irmãos, reflete o caráter santo de Deus. A lei reflete um caráter santo e perfeito de Deus, algo que eu nunca poderia alcançar por minhas próprias atitudes. Então a lei torna um espelho. Por quê? Porque quando eu olho para essa lei, vejo o quanto esse Deus é bom, vejo o quanto ele é maravilhoso, eu vejo que eu não posso alcançar esse padrão. Porque eu vejo o quanto eu sou pecador. E nós somos pecadores. Então, somente quando nós vemos o quanto nós somos pecadores, nós olhamos para o Evangelho, que, como eu disse, é um Deus santo, perfeito e maravilhoso, morrendo por quem não merecia, e eu consigo admirar, cara, Deus me ama, mesmo sendo pobre, mesmo sendo pecador, mesmo sendo nojento, mesmo sendo um pão que o diabo amassou, Deus ainda assim me ama. Então a lei mostra quem eu e você realmente somos, para que olhemos para o Evangelho e vejamos o quanto ele é um presente maravilhoso de Jesus. Porque infelizmente, irmãos, eu e você tendemos a achar que nós somos pessoas boas. Nós achamos que somos pessoas boas. Eu trabalho, eu pago meu dízimo, eu trato bem a minha esposa, eu não traio, eu não mato, eu não roubo. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Irmãos, se você acha que você é uma pessoa boa, então para que você precisaria de alguém salvador? Para que você precisaria de alguém que redime seus pecados? Então, somente quando eu e você olhamos que nós não somos bons, é que nós então entendemos que nós precisamos de Jesus, desesperadamente de Jesus. Somos necessitados da graça e do amor dele. A lei, irmãos, não veio falar sobre salvação, mas ela veio falar sobre pecado. Seu principal propósito é mostrar para mim e para você que nós somos infratores da lei e que a solução não pode vir de nós mesmos, mas ela tem que vir de Jesus.
porque nós somos incapazes de cumprir a lei. Quando entendemos isso, irmãos, como eu disse, nós entendemos o quão grande, quão lindo e quão belo é o Evangelho. E à medida que nós entendemos o quão lindo e quão grande é belo o Evangelho, nós amamos a Deus. Quanto mais eu e você enxergarmos o quanto somos pecadores, mais nós vamos conseguir amar a Deus. Porque, se eu reconheço que eu sou um pobre, pecador, e eu olho para Cristo, vejo que eu tenho um Deus que me redime, como eu não vou amar esse Deus? Como eu não vou amar um Deus que se entregou na cruz por mim, enquanto eu era pobre e pecador? Não tem como, irmãos. Então, à medida que nós entendemos o quanto somos pecadores, nós tendemos a amar a Deus. Mas, se nós não conseguimos enxergar o quanto nós somos pecadores, o nosso amor por Deus vai ser pouco ou nenhum. É como a prostituta relatada em Lucas 7:36. Todos conhecemos essa história. A prostituta vem, chora, lava os pés de Jesus, enxuga os pés dele com o cabelo, unge esses pés com óleo e beija esses pés. Irmãos, aquela mulher sabia o quanto ela era pecadora. A lei fazia questão de falar para ela o quanto ela era pecadora. Ela sabia que ela era pecadora. Então ela sabia que em Cristo Jesus ela tinha um presente maravilhoso, maior do que qualquer coisa que podiam oferecer para ela. Porque a lei apontava o quanto ela era pecadora. Ela entendia o valor de Cristo Jesus na vida dela. Então, quando nós reconhecemos o quanto somos pecadores, nós entendemos o quanto Cristo é maravilhoso e majestoso em nossas vidas. E o quanto nós temos um presente nele. Então, Cristo diz para as pessoas que estavam lá: por isso, afirmo a vocês que muitos dos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. À medida que eu e você sabemos o tanto que nós fomos perdoados, nós tendemos a amar mais a Deus. Este é o papel da lei, irmãos. Nos mostrar que nós somos pecadores, mas que nós devemos, então, buscar e achar em Cristo o nosso Redentor. E dessa maneira, amá-lo mais, glorificá-lo mais o seu nome. Porque quem percebe que foi muito perdoado, muito ama. E muito aprende a perdoar também. Então, já concluindo, irmãos, o nosso maior problema é que a religiosidade nos leva para dois extremos. Existe o extremo da religiosidade que fala, se você cumprir as coisas, se você fizer isso, você vai ser abençoado. E existe o outro extremo, que fala assim, eu estou totalmente na graça, amém. Eu não preciso fazer nada, nenhuma dessas coisas para ser abençoado. Nós não podemos ir para esses dois extremos, porque como nós já aprendemos, nós não cumprimos, nós não fazemos os princípios da lei para sermos abençoados. Mas nós também entendemos que não podemos permanecer na lei. Amém? A lei quer nos ensinar um princípio, nos revelar um caráter santo de Deus e agir como um espelho em nossas vidas. Mas não com o propósito de nos justificar. Não porque nós nos esforçamos para ser bom. Não, irmãos. Não podemos ser religiosos a esse extremo. Nós precisamos entender, irmãos, que o propósito da lei não é nos dar regras que vão nos fazer ser capazes de alcançar a Deus. Já imaginou? É impossível. Esse não é o papel da lei. Fazer você ser mais santo para que aí você alcance a Deus é impossível, irmãos. Nós nunca seremos santos o suficiente. Essa é a beleza do Evangelho. Nós nunca conseguiremos ser santos o suficiente. O Evangelho nos mostra que nós não precisamos. Porque Ele já se fez santo por nós através de Cristo Jesus. A menos que compreendamos o quão grande é a nossa dívida com Deus, que é o que a lei fala, olha como vocês são devedores. A menos que nós entendamos o quanto nós somos devedores, nós não vamos entender o quão grande foi o pagamento de Cristo na cruz. A menos que eu e você entendamos o quanto nós somos devedores de Cristo, nós não entenderemos o valor do sangue dele derramado naquela cruz, irmãos. Se nós pensarmos que nós não somos tão pecadores assim, a ideia da graça nunca vai nos transformar.
Porque nós nunca reconheceremos que precisamos de Cristo. Porque, como disse, promessa, evangelho e graça é um Deus santo, perfeito e maravilhoso, morrendo por pecadores e merecedores de graça, sem pedir nada em troca. Essa é a beleza da graça. Somente quando então reconhecermos o quão pecadores somos, é que nós entendemos a beleza do Evangelho de Deus e o quanto nós precisamos desse resgate. Uma vez que nós compreendemos a salvação pela promessa, nós não mais obedecemos a Deus com o intuito de conseguir algo dele, com o intuito de conseguir ser mais abençoados, mas nós fazemos isso para agradá-lo, para glorificar o nome dele. Nós cumprimos princípios não para sermos abençoados, mas para glorificar o nome de Jesus. Pois a graça, irmãos, ela nos liberta para viver uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Uma vida que não é mais presa pelo pecado, mas uma vida que vive princípios para glorificar o nome dele, porque ele nos libertou. Ele nos amou, Ele se entregou numa cruz. Eu não preciso fazer as coisas, eu não preciso me forçar para fazer as coisas, para de alguma maneira ser mais ou menos salvo. Mas eu faço para glorificar o nome dEle. Porque Ele é digno e merecedor de ser glorificado. Portanto, meus irmãos, que nós não vivamos mais com medo. Com medo das nossas atitudes. Que nós vivamos sabendo que somos sim pecadores, nós somos pecadores, sim. Mas a graça e o amor de Deus nos sustenta. E que a promessa dele já foi cumprida em Cristo Jesus. E que por isso eu posso clamar: Abba, Pai, Espírito Santo de Deus, me leva a viver a tua vontade. E me ensine a viver uma vida com um propósito. Para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus. Quando nós olhamos para a lei, irmãos, e nós vemos o quanto nós somos incapazes de fazer e sermos pessoas boas, nós olhamos para a graça maravilhosa de Deus e vemos que nós não precisamos fazer coisas para sermos mais abençoados. Nós já fomos abençoados nele. Não buscamos mais viver uma vida que cumpre lei somente para ser abençoados, mas sim porque a graça nos alcançou. E nós recebemos um presente de Deus. E agora nós queremos glorificar o nome dele por esse presente. Não para ter mais nada, mas porque ele é digno. Ele é digno do nosso melhor. Ele é digno do nosso esforço para sermos pessoas boas. Mas esse esforço vem com a graça. E quando nós começamos a viver através da graça de Deus, vai deixando de ser um esforço e vai passando a ser algo natural. Amém? Porque o Espírito Santo em nós vai nos modificando naturalmente. Que possamos viver, irmãos, o que Pedro fala em 1 Pedro 1,13. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça e receberão quando Jesus Cristo for revelado. Que não nos esqueçamos, irmãos, que se a salvação fosse um acordo, eu e você nunca conseguiríamos cumprir a nossa parte nele. Deus, sabendo disso, fez a si próprio como garantia de que eu e você seríamos salvos. E ele cumpriu isso em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Deus cumpriu a promessa dele para mim e para a sua vida. Que não nos esqueçamos, irmãos, o principal objetivo da lei, que é revelar o infinito amor e bondade de Deus, ao nos mostrar que por meio dos nossos próprios esforços, méritos e obras, nós jamais seríamos capazes de conseguir alcançar a salvação. Mas que, ao aceitarmos o sacrifício de Jesus na cruz, como o único caminho em direção a Deus, nós recebemos a salvação como um presente. E não precisamos mais temer, pois todo o esforço foi feito por Deus e não precisa ser feito por mim. Vamos orar. Paizinho querido, Paizinho amado, nós te glorificamos, Pai, porque Tu és bom. Porque reconhecemos o quanto somos pecadores, o quanto somos infratores da Tua lei, o quanto nós somos maus, Pai. E mesmo assim, esse Deus santo, esse Deus perfeito, escolheu morrer por nós, para que nós tivéssemos vida em Ti. Pai, obrigado. Nós não somos dignos
E nós agradecemos por não sermos dignos do teu amor, Pai. Porque que grande esforço nós teríamos que fazer, Pai, para ser dignos. Então, glória a Deus, porque não somos dignos. Glória a Deus, porque o teu sacrifício, o teu sangue é mais que o suficiente para cobrir multidão de pecados, Pai. Obrigado por teu amor, Pai. E agora, Espírito Santo de Deus, nos ensine a viver uma vida que agrade a Ti. Uma vida que testemunha, Pai, o poder de Jesus transformador nas nossas vidas, Pai. Que não vivamos mais uma vida, Pai, em busca de viver e cumprir regras para sermos salvos ou mais abençoados, mas que vivamos uma vida que cumpre os Teus princípios para glorificar o Teu santo nome, para exaltar o nome de Jesus e para testemunhar que o nosso Deus é real, verdadeiro e transforma as vidas. Que nós vivamos vidas transformadas, não para alcançar algo de Ti, mas sim porque já alcançamos tudo o que nós poderíamos através do Teu sangue, Jesus. Obrigado, Pai. Nos instrui em graça e sabedoria no Teu santo nome. Amém.